Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Mateus do capítulo 7 ao capítulo 9. É claro que as informações mais voltadas para estudo, que ficam mais na academia, são muito importantes. Nós podemos notar uma interpretação mais aproximada com o que o texto realmente queria dizer na sua origem. Hoje em dia, vou dar um exemplo. Quando se fala de ócio, se pensa em nada para fazer. Estar de folga ou ficar sem nenhuma atividade. E a negação do ócio seria o negócio, o trabalho. Mas originalmente, ócio significava tempo de qualidade para meditar, avaliar, repensar as coisas. Quem sabe até mesmo para tomar ações e atitudes depois, fazer algumas coisas. Bem diferente de folga, não é mesmo? Se nós levarmos então em conta a interpretação mais atual, quando nós lemos essa palavra nos livros dos filósofos, e empregarmos esse entendimento mais atual de folga simplesmente, nós não vamos entender o que eles realmente queriam dizer com isso, que era ter um tempo para avaliar melhor as coisas antes de determinadas atitudes, ou pensar melhor todos os conceitos e essas coisas todas. O mesmo se dá com o texto bíblico. A exegese, ela serve para entender melhor o que o texto queria dizer na sua origem, no seu tempo, para que nós possamos fazer uma boa hermenêutica, uma boa transição entre o significado inicial e o entendimento a partir do contexto atual. Se nós lermos apenas com o significado atual em mente, pode dar certo, pode não ter nenhum problema, mas pode dar muito errado. E ter o discernimento do Espírito Santo pode nos ajudar, mesmo que nós não tenhamos todo esse conhecimento que a exegese permite. Isso é fato, isso é claro. Se estivermos realmente dispostos a ouvir o que o Senhor tem para nos revelar, nós vamos entender o que Ele realmente queria com aquele texto. E não vamos ficar apenas entendendo aquilo que é mais interessante do nosso ponto de vista, da nossa interpretação pessoal. Muitas vezes se pensa que a verdade depende do ponto de vista. Eu lamento. Esse pensamento ele não é verdadeiro. A verdade é observar todos os ângulos, é ver o fato em si. Cada ponto de vista pode mostrar uma parte da verdade, mas ainda assim você pode ver algo que encaminhe para algo totalmente errado. Você só saberá a verdade de fato quando você olhar o todo dessa história, o todo em volta. Há uma ilustração com uma imagem que fica nas redes sociais, que mostra o 6 ou mostra o 9, e aí quem está de um lado vê o 6 e quem está do outro lado vê o 9, e aí então isso confirma que a verdade depende do ponto de vista, certo? Errado. Quem desenhou aquele número ali sabe o que realmente ele queria significar. Então nós temos que buscar nessa pessoa qual era a informação real. Não depende do ponto de vista de cada um, depende da informação, da intenção de quem colocou aquele número lá. Simples assim. Então nós temos que deixar de lado essa história de ponto de vista e buscar o que realmente está acontecendo e olhar o todo e não apenas uma parte. Porque a parte pode mostrar parte da verdade e encaminhar para um entendimento completamente equivocado. Mas isso de olhar na origem e conhecer a vontade do Senhor a partir do que o texto realmente observa, nos fala, seria então a ideia do ócio original dos filósofos. Crer que o Espírito Santo pode me revelar qual era a intenção de quem desenhou o número, mesmo que eu não tenha todo o conhecimento de exegese e hermenêutica, não tenha como falar com a pessoa que desenhou o número mais, mesmo crendo que o Espírito Santo pode me revelar qual era a intenção, eu não abro mão também desse tempo de estudo, desse tempo do ócio no sentido dos filósofos, para meditar mais a respeito dos textos. Eu não acho errado fazer isso. Uma coisa que muda, por exemplo, quando nós fazemos essa interpretação mais
local dos textos, tentando observar o que realmente os textos queriam dizer, qual era a cultura envolvida e tudo mais, quando nós lemos na Bíblia a respeito do que muitos interpretam como machismo, essa interpretação muda quando nós entendemos o contexto e como eram realmente as práticas, o que realmente aquilo queria dizer. Então é importante sim conhecer tudo isso, mas, como eu disse, o Espírito Santo pode nos revelar se nós estivermos prontos a abrir mão da nossa vontade. Se nós quisermos, podemos ir pelo caminho do estudo para abrir mão da nossa vontade simplesmente, ou entender melhor aquilo que nós já tínhamos compreendido a partir da própria revelação. Ou se nós estivermos dispostos a abrir mão da nossa vontade e buscar a revelação do Senhor, amém. Que seja dessa forma. Quer seja através do estudo, quer seja simplesmente através da revelação, nós precisamos deixar de lado aquilo que nós preferimos e buscar o que realmente o texto tem para nos dizer. E aí então nós conseguimos, com o estudo, por exemplo, nos aproximar mais da cultura da época, e aí temos um melhor entendimento da revelação do Senhor a partir do texto original. E aí os assuntos serão mais fáceis, será mais fácil entendermos o que realmente o texto diz. Por isso eu tenho apresentado essas coisas de contexto, de estudo da academia, de cultura, ainda que seja um breve resumo, tem muita coisa para aprofundar, mas eu já apresento algumas informações que podem sim nos ajudar a entender melhor o que os textos queriam dizer em seus contextos originais. E o que eles podem então nos dizer a partir do nosso contexto atual, sem perder de vista a melhor interpretação, sem transformar ócio em folga, e sim entendendo o ócio não com o padrão atual, mas com o padrão da época, que era tempo de qualidade para poder avaliar as coisas. No capítulo 7 de Mateus, Jesus ele encerra um discurso sobre forma de agir, o que pode ser avaliado de fato, o que não pode ser avaliado, essas coisas. Julgamento não pode. O julgamento pode tanto inocentar um culpado, como culpar o inocente. Muitas vezes nós pensamos na ideia do julgamento que condena o inocente, mas é possível igualmente achar inocente aquele que de fato é culpado diante dos fatos em si. Provérbios 17:15 nos diz o seguinte, eu vou ler aqui. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. O Senhor não gosta das duas coisas. Ele quer que observe o que realmente é justo, o que é correto, o que realmente está acontecendo. A verdade em si. E ao falar em julgamentos, eu entendo que Jesus, nesse momento, tem isso em mente. Não apenas a ideia de um julgamento que culpa o inocente, mas também tomar cuidado para não ter por inocente aquele que de fato é culpado. Mas Jesus ele também diz que, além dele dizer que não pode julgar, ele diz que é possível sim avaliar os falsos profetas, que até parecem boas pessoas, que podem até pregar bonito, mas pelas suas obras e pelo conteúdo em si da sua pregação, é possível avaliar, e ele compara isso com a ideia de observar os frutos de uma árvore. Quer dizer que julgar é uma coisa, inocentar ou culpar sem ter todos os elementos, ou até mesmo indo contra o que se vê na verdade. Isso o Senhor abomina. Agora, outra coisa é observar os frutos e tomar cuidado com falsos profetas. Nós precisamos entender essa diferença, pois muitos não entendem e acham que, quando nós observamos o testemunho, os frutos, todo da mensagem, na verdade nós estamos então julgando sumariamente aquela pessoa. Acontece que julgar realmente não pode, mas observar os frutos e tomar cuidado, isso é recomendado por Jesus. Assim nós temos que entender bem exatamente isso, para agirmos de acordo como o Senhor nos recomenda, evitando e fugindo dos julgamentos, mas observando os frutos e tomando cuidado para não ir pelo caminho errado por conta disso. Quando nós buscamos a vontade do Senhor, o Pai nos dá tudo aquilo que nós precisamos. É claro que nós vamos apresentar em oração os nossos pedidos e seremos sim atendidos. A questão é saber esperar a hora que o Senhor entende como acerta para agir e entender o agir do Senhor, que sempre é melhor do que aquilo que nós entendemos como o melhor encaminhamento para os nossos pedidos. As pessoas acham que vão ser atendidas na hora e do jeito que querem porque têm fé,
Como se o Pai fosse apenas um gênio da lâmpada onde esfregamos e recebemos tudo o que queremos na hora que queremos. Não é nem limitado só a 3 desejos. Mas não é desse jeito. O que precisamos entender é que devemos sim apresentar diante do Senhor aquilo que nós entendemos como necessário na nossa caminhada. Mas nós devemos esperar a resposta dele. Faça-se a tua vontade na terra da mesma forma que é feita no céu. Pois se nós, que somos maus, sabemos sim dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai nos dará aquilo que nós realmente precisamos. Mas ele vai fazer isso no tempo dele, da melhor forma, não necessariamente do jeito que achamos melhor. Nós não atendemos os nossos filhos em tudo o que eles querem, mas nós fazemos tudo aquilo que nós entendemos que pode ser o melhor. Há coisas que algumas vezes entendemos que não será bom para o nosso filho dar a ele aquilo. Há outras que nós temos limitações humanas e não temos a possibilidade de dar aquilo ao nosso filho. O Senhor, da mesma forma, ele olha e fala, não, isso aí não é bem assim não, cara. Tem coisa melhor para você. Eu sei que você está vendo que esse é o melhor caminho, mas eu tenho coisa melhor para você. Confia em mim. E aquilo que é da nossa limitação, aquilo que nós não gostaríamos de atender e não podemos, Deus é ilimitado. Ele pode nos atender em qualquer coisa que ele entender, que vai cumprir um bom propósito diante daquilo que nós precisamos para exaltar e glorificar o nome dele. Jesus deixa claro que antes de tentar ajudar o outro a mudar, temos que mudar nós mesmos primeiro. Comece em nós e não no outro. Não pregamos para que os outros façam as coisas. Nós pregamos aquilo que nós fazemos inicialmente. Aquela história de fazer diferente do que defende porque o outro fez, muito presente em argumentos sociais, políticos ou qualquer coisa nesse sentido. Você até diz que é errado, mas como o outro fez, a hora que você faz, ou um preferido seu faz, você diz, mas o outro também fez. Mas era errado. Todo mundo pode errar agora, é isso? Não era para fazer o certo? Não é esse o caminho do cristianismo. Nós fazemos, mesmo que os outros não façam. Nós fazemos primeiro em vez de simplesmente cobrar que os outros façam. E nós não deixamos de fazer porque os outros não fazem. Nós fazemos de qualquer jeito, façam os outros ou não. Quando fazemos primeiro, aí nós podemos tentar ajudar o outro a mudar. Agora, porque o outro faz errado, eu aceito que eu ou que um preferido meu também possa fazer porque o outro também faz? Está nivelando por baixo, é o nivelamento do caminho errado, é o nivelamento do caminho da estrada larga. E aí Jesus entra nessa questão também na porção, as duas estradas. Nós temos que avaliar muitas coisas que nós vivemos nos nossos dias e verificar essas coisas com base nesse ensinamento. Muitas escolhas parece que são entre certo e errado, mas na verdade elas são escolhas entre o errado e o errado. Misericórdia. Porque a estrada larga sempre abriga muita coisa. Não é porque um já está errado que o outro que aparece em contraponto já está certo. Às vezes estão os dois no mesmo caminho errado, cada um indo fazendo coisas diferentes. A estrada larga permite caminhos até mais largos, mais alternados, diferentes. A estrada que não é larga, a estrada é estreita, essa tem que fazer exatamente a vontade do Senhor. Então, há coisas que são simplificadas para tentar dizer que são escolhas e que então esse é o certo, esse é o errado, mas na verdade elas não são escolhas, elas estão levando pelo mesmo caminho da estrada larga. E é o mesmo caminho errado, porque ele abriga mais coisas. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Ouvir o que Jesus ensina e praticar aquilo que ele realmente nos ensina, fazer isso ser verdade na nossa vida é um desafio que nós temos em todas as coisas que nós fazemos. Não adianta nada ouvir aquilo que nós temos ouvido das coisas do Senhor e ler, e na hora de praticar, se render ao que o mundo diz como é assim mesmo, não tem jeito, as coisas mudaram, se não fizer assim, não vai dar certo, tem que ser feito desse jeito mesmo. Misericórdia! O cristão mostra nas coisas do dia a dia que realmente acredita no Senhor. Como é que assim não tem jeito? Eu creio num Deus que faz impossível e vou acreditar que se não fizer de certa forma, que eu entendo que está errada de acordo com o padrão bíblico, não tem jeito? Eu creio num Deus do impossível ou não? Eu creio.
Então eu vou fazer o que o Senhor realmente recomenda. Esse é um dos fundamentos que nos coloca firmes na rocha, que é Jesus. E aí pode vir tempestade que vier, pode vir perseguição, difamação, pandemia, encrencas, o que for. Se nós estivermos firmes no Senhor, nós nos manteremos assim. Preso e isolado na ilha de Patmos, João teve a revelação do Apocalipse. Por quê? Porque ele estava firme na rocha. Agora, nos nossos dias, muitos, por não poderem ir até uma igreja, perderam o caminho do Evangelho. Na verdade, isso é fruto, isso não é julgamento, isso é fruto. Eles não estavam firmes na rocha. Quando veio a tempestade, foram levados pela água. É simples assim. Isso não é julgamento. Alguns vão dizer, está julgando. Não estou vendo os frutos. Aquele que está firme na rocha pode estar preso e isolado numa ilha. Ele vai continuar tendo revelação do Senhor. Aquele que não está firme na rocha não vai ter revelação do Senhor. Isso é fruto. A partir do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, Jesus inicia uma série de curas. E no meio delas há algumas interações, confirmação da necessidade do jejum quando chegasse a hora. A cura e a libertação apontam para a certeza de que Deus se preocupa conosco para além da ideia apenas da eternidade. Ele se preocupa conosco de forma integral. Jesus aponta que Deus se preocupa conosco de forma total, de forma completa. Desde a ajuda para as coisas do dia a dia, para a fome, cura, libertação, até, claro, chegar às coisas da eternidade com o Senhor. Nós vemos no texto exemplos de fé no que o Senhor realmente pode fazer. A passagem de hoje ela é repleta desses exemplos de fé de pessoas que creram realmente naquilo que o Senhor podia fazer. Do chefe, da mulher, dos cegos. Esses exemplos apontam para a realidade da fé e nos mostram que o exemplo que nós devemos seguir é exatamente o mesmo. Nós devemos ir pelo mesmo caminho, crendo que o Senhor pode fazer, sabendo em quem nós confiamos. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.